Márcio Wallace, eu tenho 14 anos de casado, 18 anos de relacionamento com a minha esposa, tenho 2 filhas maravilhosas, estou morrendo de saudade. É a primeira vez que eu deixo minhas filhas 4 dias que eu passo longe delas. A mais velha, Ana, tem 3 anos e 9 meses, a mais novinha, 1 ano e 9 meses, a Gabriela. Eu sou médico, sou cirurgião plástico, mas eu sou um empreendedor. Graças a Deus eu vou contar para vocês um pouquinho da minha vida, mas acima de tudo eu sou servo de Deus. Eu escolhi fazer a vontade de Deus. Não é que eu acerto sempre não, né? A gente erra às vezes, mas Deus é misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu queria começar perguntando para vocês, que, olha só, deixa eu explicar. Eu já fui a muitos congressos, já assisti 1 milhão de palestras. E a coisa mais chata que tem é a gente estar sentado numa palestra morrendo de sono, porque o cara fala sem parar, a gente às vezes não entende, às vezes não está interessado, está cansado, trabalhou de dia e a pessoa, tu está assim lutando. Então eu quero muito que seja muito proveitoso para vocês. Então de vez em quando eu vou fazer algumas perguntas e é legal se vocês puderem interagir e responder, tá bom? Eu queria saber de vocês o seguinte: não precisa ficar envergonhado ou acanhado se vocês não tiverem, tá? Mas eu preciso de uma resposta sincera. Quantos de vocês sabem, se eu pedisse para escrever uma linha, uma frase, numa folha ou num bloco de notas? Se eu fizesse essa pergunta para vocês, vocês saberiam responder uma frase? A pergunta é: qual é o objetivo da sua vida? Quantos de vocês sabem? Isso é muito importante, sabe por quê? Porque todas as decisões da nossa vida, elas devem ser voltadas para que a gente atinja esse objetivo. Se a gente não sabe exatamente quais são os nossos objetivos, nossos alvos, tanto pessoais quanto profissionais, a gente não sabe para onde está indo. E aí as circunstâncias estão sempre mexendo com a gente, jogando para um lado, jogando para o outro. Entra governo, sai governo, sobe o preço disso, sobe o preço daquilo, tem um problema de saúde, e aí parece que cada hora a gente entra num tipo de decisão, e às vezes a gente toma até decisões contraditórias, né? A gente no Brasil, não acredito que no mundo todo, mas no Brasil eu vivo aqui desde sempre, né? E no Brasil a gente tem o costume de criticar muito os políticos, concorda? A gente tem uma coisa com política que é complicada no Brasil, né? Não importa se você vota para um lado, vota para o outro, vota no meio, nem isso, eu não vou entrar em política, não estou preocupado com isso. Mas no Brasil, a gente tem aquela coisa de saber assim, que os políticos parece que às vezes eles decidem de um jeito quando eles querem, aí a mesma coisa quando não é o que eles querem, eles decidem de outro jeito, né? A gente julga muito os políticos por isso, às vezes o sistema de justiça do Brasil, só que a gente faz a mesma coisa. Porque a gente muitas vezes não sabe qual é o nosso objetivo verdadeiro. Então eu quero ajudar vocês a entenderem qual é o objetivo de vocês, para que vocês não cometam esse erro, tá? Quem aqui gostaria de ter um super gerente do seu negócio, que trabalhasse 24 horas por dia no seu negócio, que não ficasse doente, que você pudesse sair de férias e soubesse que as decisões importantes da sua empresa vão ser tomadas do mesmo jeito que se você estivesse lá? Quem queria ter esse gerente? Levanta a mão para mim, vai, sério. Pois eu vou te dar esse gerente hoje. Não vou te cobrar nada e vou te dar esse gerente hoje, tá? Mas tem que ficar acordado até o final. Tá bom? É incrível esse gerente, gente. Eu sempre quis ter isso. O médico tem uma certa dificuldade nisso, né? Porque a gente opera, eu que opero principalmente, você opera e sempre tem aquele prazo que você fica mais atento no começo do pós-operatório, às vezes você está viajando. Eu cheguei aqui ontem, quando eu cheguei aqui ontem, 10 da noite, uma paciente me mandou mensagem que estava preocupada, que tinha ido na emergência, que estava uma suspeita de Covid, mas na verdade estava totalmente assintomática, mas ela fez um PCR porque alguém da família dela estava com Covid e deu positivo. Ela me mandou mensagem 10h30 da noite, ontem preocupada, super bem, não tem nada, mas está com o Covid positivo, né? Então o médico tem um pouco dessa dificuldade, a gente às vezes não consegue sair totalmente. Então um dos sonhos dos médicos é poder sair de férias e não precisar atender o telefone, e é um sonho de todo empresário também.
À medida que o empresário vai crescendo, o sonho é esse: poxa, eu queria ter alguém que eu pudesse delegar, que eu confiasse. É lógico que a gente sempre vai precisar supervisionar, mas eu vou te dar um gerente que vai te ajudar demais nisso, vai supervisionar para você. Eu prometo para você, e é de graça, tá? Quem aqui considera a cidade onde nasceu ou a cidade onde vive, aqui em São Raimundo Nonato, uma cidade pequena? Quem considera São Raimundo Nonato pequeno? Vamos lá. A minha história começa numa cidade 10 vezes menor do que São Raimundo Nonato. Os meus pais nasceram numa cidade do interior de Minas Gerais que, quando eles nasceram, tinha 2.500 habitantes. É muito pequena. A cidade dá para atravessar a pé. A cidade, claro que o espaço territorial é amplo, né? Mas assim, a cidade mesmo, onde a maioria das pessoas moram, dá para você atravessar de ponta a ponta assim em 15 minutos caminhando. Eu me lembro quando eu era criança que a gente falava: vamos brincar de esconde-esconde, vamos. Da onde até onde? A cidade toda. Podia se esconder, a cidade inteira, não tinha limite, porque era pequeno demais. E a minha história começou lá. Meus avós eram fazendeiros, mexiam com café, leite, gado, um pouquinho de cada coisa para ter um sustento de cada coisa. Eram empreendedores do jeito deles. Eles tinham os negócios deles: o café, o negócio de leite, o negócio de boi. Tinha o jeitinho deles de ganhar o dinheiro, né? A minha avó, por parte de pai, ela era professora por muitos anos. E a minha avó, por parte de mãe, ela era só mãe e esposa, né? Dona de casa. E nessa cidadezinha de 2.500 habitantes começou a minha história. O meu pai, ele estudou num colégio, ele tem um irmão e duas irmãs. Até o irmão dele mais velho é o advogado mais bem sucedido lá da região. E o meu pai, ele ia com os irmãos todos os dias para o colégio a pé. E levava 1 hora caminhando para ir e 1 hora caminhando para voltar. É assim que meu pai começou a estudar. E estudou assim, lá no interior de Minas Gerais, foi para o colégio. Para ele crescer, ele teve que ir para o colégio mais para frente, né? Colégio de segundo grau, na minha época chamava segundo grau. Na verdade, meu pai na época era científico, na época dele. E aí ele foi estudar num colégio maior. E aí, nessas fases da vida, o meu avô teve que sustentá-lo com um sustento bem baixo, né? Porque a gente sabe, por exemplo, aqui em São Raimundo Nonato, a renda o custo é mais baixo, mas a renda também é mais baixa, né? Com o dinheiro que você ganha aqui, para você morar numa cidade maior, às vezes você não teria a mesma qualidade de vida que você tem aqui, porque lá o custo é maior, as pessoas ganham mais, mas também gastam mais, né? E era essa a realidade do meu pai. Ele vivia numa cidade maior, então o gasto era um pouco mais alto, mas o ganho do meu avô era o ganho da cidade menor, então era um pouquinho apertado. Então ele dividia apartamento com outras pessoas para conseguir ter custos baixos. Ele tinha uma série de coisas que ele fazia com baixo custo assim para manter o gasto dentro daquilo que ele podia viver. E foi muito batalhador. Ele e a minha mãe batalharam muito, mas antes do meu pai casar com a minha mãe, foi batalhador. Conseguiu fazer faculdade em Juiz de Fora, fez uma faculdade de Economia em Juiz de Fora, depois foi fazer uma pós-graduação em Florianópolis. Quando ele foi para Florianópolis, ele já namorava a minha mãe há 6 anos. E ele ficou 2 anos em Florianópolis, longe da minha mãe. Para o pessoal mais novo aí, naquela época não existia internet. Não existia Skype, não existia WhatsApp, não existia FaceTime. Você não falava com a pessoa assim. Para você falar com a pessoa, às vezes você tinha combinado a pessoa ir para o orelhão lá da cidade. Aí você ligava para o orelhão da cidade, a pessoa tinha que atender. Isso quando tinha o orelhão da cidade que atendia. Às vezes você tinha que ligar para telefonista. Oi, eu quero uma ligação para a cidade e tal. Ah, tá bom, vou conectar. Aí ela ficava tentando conectar com o número lá. Às vezes dava, às vezes não dava, às vezes caía, aí você não conseguia mais. Não era fácil. E nesses últimos 2 anos do namoro dos meus pais, eles só se viram 3 vezes. Só que o meu pai, ele não desistiu do que ele tinha construído antes. Ele tinha um objetivo, que era casar com a minha mãe, e ele não desistiu do objetivo dele. E aí, com esses 3 encontros em 2 anos, eles casaram. Ele levou minha mãe para Florianópolis, e por isso que eu nasci em Florianópolis, porque ele teve um processo lá de convite para trabalho, depois trocou para outro trabalho, e ele se tornou um dos funcionários do Banco do Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que nem existe mais, virou uma agência de fomento, que era um banco que investia em projetos
que as pessoas apresentavam para o governo de Santa Catarina e eles decidiam quais projetos o governo ia emprestar dinheiro. Sempre quando o governo aqui empresta, eles botam um juro mais baixo do que você pegar um no banco, né? Então meu pai fazia parte de forma geral disso. E aí eles tinham casados, recém-casados, depois de algum tempo vieram os filhos, veio primeiro sou eu, depois eu tenho minha irmã, que é mais ou menos 3 anos mais nova que eu, e eles nos colocaram num colégio que tinha os princípios que eles queriam que a nossa vida fosse regrada. Eles não se preocuparam inicialmente se eu seria um empresário bem-sucedido, se eu iria ganhar muito dinheiro. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com um objetivo mais importante na minha vida. Eles sabiam o que eles queriam formar na minha vida e na vida da minha irmã. No meu segundo grau, quando eu já estava com o meu caráter mais formado, com a minha personalidade mais firmada, aí sim eles me colocaram num colégio um pouco mais intenso para eu poder estudar. Eu me lembro que na minha infância, meu pai teve uma época, que acho que na adolescência, que meu pai ele pediu demissão da chefia que ele estava ocupando no banco, porque ele tinha um alvo maior, ele queria cuidar de pessoas. Então, meu pai pediu uma redução de horário, então ele trabalhava de manhã e de tarde, ele pediu para trabalhar só 6 horas, então meu pai trabalhava da 1 às 7, então ele de manhã conseguia ficar conosco em casa. E além disso ele conseguia cuidar das pessoas. E aí, quando eu era bem pequeno, eles começaram a abrir como uma célula, um grupo caseiro lá na nossa casa. A nossa casa era uma casa num morro alto, assim, na época o bairro era bem menos povoado, bem menos desenvolvido do que hoje em dia é. Era uma casa bem no alto, assim, eram 400 metros de morro de altura, e a casa era meio que num penhasco, assim. Então ela tinha que ser 3 andares, porque senão você não chegava no apoio lá embaixo, né? E aí na garagem lá da nossa casa, eu lembro que meus pais começaram a igreja num tapete rosa lá que a minha mãe pintou de rosa, então ficou muito marcado na minha cabeça, um tapete rosa na cabeça de uma criança marca muito, né? E aí eles começaram lá essa igreja com 20 a 30 pessoas, hoje tem mais de 400 pessoas, tem outras igrejas, filhos, outros lugares que eles cuidam. Mas meus pais tinham prioridades e objetivos muito claros. E meu pai, ele pediu demissão dessa chefia para continuar trabalhando, mas trabalhando menos, e ele recebia menos do que a maioria dos colegas de trabalho dele. E ele não tinha networking, porque ele não era de Santa Catarina, ele era do interior de Minas. Ele não tinha capital, ele não vinha de família com dinheiro para investir no que ele pensasse. E ele ganhava menos do que os colegas, mas eu vi meu pai construir mais coisas do que muitos dos colegas dele, ser mais bem sucedido em várias áreas. Então eu vi meu pai construir 2 casas, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de construção. Eu vi meu pai construir 2 casas, eu vi meu pai ser roubado de uma casa inteira, que meus pais pagaram a casa e o empreiteiro não entregou a casa. Eu me lembro do terreno, me lembro do engenheiro, do dono da empreiteira, porque inclusive ele era irmão do meu pediatra, do meu médico que cuidava de mim. E ele não entregou a casa para meu pai. E meu pai não desistiu, eles eram muito organizados. Meus pais, muito batalhadores, minha mãe muito guerreira, largou lá no interior de Minas Gerais, bem no interiorzão para morar em Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, e muito guerreiros, pagavam o preço para ajudar as pessoas, né? Eu e minha irmã crescemos, eu fiz vestibular, e no meu primeiro vestibular, a minha casa, eu não falei, esse morro de 400 metros, quando você terminava o morro assim, você atravessava a rua, era a Universidade Federal de Santa Catarina, que lá é tudo num campus só, num terreno gigantesco lá, foi doado pelo governo lá, doado não, é do governo, né? Gigante é a universidade. Eu sempre cresci achando, é ali que eu vou estudar quando eu crescer, eu vou passar na faculdade para estudar na Faculdade Federal de Santa Catarina. E aí eu fiz vestibular e não passei no meu primeiro vestibular. Tá bom, vamos embora, estudar tudo de novo. Aí estudei tudo de novo, fiz cursinho, eu estudei bastante, gente. Quando eu passei no vestibular, para vocês terem uma ideia, eu estudava de segunda de manhã às 7 da manhã até domingo meio-dia. Eu só parava de noite para comer. Eu comia uma pizza por noite e emagreci, para vocês terem uma ideia de quanto que eu estudava. Eu só tinha domingo à tarde livre, eu ia domingo à noite ao culto da igreja e não saía nem para comer um negócio com os jovens depois da igreja.
Eu estudei no ano inteiro, eu só saí 3 vezes. No ano inteiro, eu só saí 3 vezes para ir. Uma vez para ir ao cinema sozinho, numa segunda-feira de tarde. Falei, não, estou cansado, preciso dar uma relaxada. E 2 vezes com o jovem da igreja. Foi que eu saí no ano inteiro, aí estudei. Fiz 3 vestibulares: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Rio Grande do Sul e Blumenau. Adivinha qual foi o único que eu não passei? Florianópolis, que é a cidade que eu morava. Passei em Blumenau e passei na Federal do Rio Grande do Sul. Aí fui morar na Federal do Rio Grande do Sul. Desde a 8ª série eu sabia que eu queria ser médico. E a minha aprovação foi um milagre, porque eu fui bem em umas provas, eu ia bem, eu me tornei estudioso, né? Eu me lembro que até a 8ª série eu tinha muita facilidade de entender sem ter que estudar muito. Aí no 2º grau eu tive que sentar e estudar. Eu gostava muito de física, como gosto até hoje. Mas matemática, se você não senta na cadeira e estuda matemática, você não aprende matemática. Você não aprende matemática só vendo o professor. Você tem que prestar atenção e fazer os exercícios. Como eu gostava mais de prestar atenção do que fazer os exercícios, acabava que eu tinha mais dificuldade na matemática, que era difícil. Aí eu sentei e fui aprender matemática. E quando eu fiz as provas, no 3º dia do meu vestibular, era a prova de matemática. E eu estava bem, estudei muito matemática lá no Santa Catarina, só que a prova de matemática de Santa Catarina pedia algumas coisas, e a prova de matemática do Rio Grande do Sul pedia outras. Era diferente a forma de pedir o conteúdo. Eu saí da prova, no 3º dia de prova, tá? No Rio Grande do Sul eram 5 dias de prova de vestibular. No 3º dia de prova eu saí, falei para meu pai, vamos embora para Floripa, que meu pai tinha ido comigo, porque eu não vou passar não. Ele, não filho, eu falei, pai, não vou passar, não tem jeito. Não tem como eu passar nessa prova. Ele falou, filho, falei com um monte de estudante que saiu aí, fica calmo, a prova foi difícil. Aí fomos, almoçamos, a gente estava na casa de uma família muito querida, amigos nossos. E aí meu pai falou, o que tu tem prova amanhã? Tem isso, vai fazer redação. Eu tinha prova de redação no outro dia. Português e redação. Aí fiz uma redação, ele foi e corrigiu, acho que melhoraria isso aqui, melhorei e tal. Aí no outro dia fiz a redação, gostei, fui bem na redação, achava que tinha ido bem. Só que a nota só sai depois, né? Aí fiz os últimos 2 dias, fomos para Floripa e tal, e a minha família, por muitos e muitos anos, nas férias a gente ia para o interior de Minas. Vou falar que eu era maluco, né? Você mora em Florianópolis, uma das cidades que tem mais praia maravilhosa do Brasil. Aí quando você tem férias lá, você vem para o interior de Minas Gerais, na cidade de 2.500 habitantes, e não tem nada para fazer. Eu achava que eu era doido, mas eu gostava, gostei muito. E eu sempre acordei cedo. Então eu acordava tipo 5 e pouco da manhã sozinho, na hora que na hora que meu avô estava indo para a roça. Então meu avô ficava todo orgulhoso, porque eu acordava ao natural e ia para a roça com ele sozinho. A gente chegava, estava todo mundo acordando e eu já tinha acordado. Aí fomos de carro de Florianópolis até Minas Gerais, calculando quanto eu tinha que tirar na prova de redação para eu ser aprovado. Eu fiz todas as contas e eu vi assim, eu estou na briga. Aí a gente orava. Aí passava 2 horas, eu fazia as contas de novo e não tem como eu passar. Aí passava mais 2 horas, eu orava de novo, não tem como eu passar, fazer a conta, vamos orar. Aí eu orava. E agora que eu me lembrei bem, no Rio Grande do Sul, na primeira palestra eu não estava bem lembrado, agora eu me lembrei. No Rio Grande do Sul a prova de redação vale 20 pontos, tá? 20. E eu me lembro que eu fazia a conta e pensava assim, eu tenho que tirar 18 para conseguir passar. Então eu tinha que tirar 9, né? De 0 a 10 eu tinha que tirar 9. E aí a gente fazia a conta e pensava e orava. Tá bom, estou lá nas minhas férias, na sala da casa onde os meus avós, o pai e a mãe moravam, por muitos anos. Daqui a pouco toca o telefone e vem meu pai correndo lá de dentro. Foi aprovado, passou no vestibular e tal. Passei no vestibular na Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu fui ver minha nota. Eram 2 pessoas que corrigiam a redação, né? A gente foi orando por essas 2 pessoas. Deus abençoe essas pessoas, que eles gostem de ler a prova, que eles gostem da redação dele. A gente foi orando. Eu tirei 9,63 na prova de redação. E aí eu passei no vestibular. Foi um presente de Deus. Só que eu fui morar em Porto Alegre. E aí a semelhança, Porto Alegre é a cidade mais cara, e meu pai tinha que me sustentar. E eu tinha que dividir apartamento com 3 pessoas, do mesmo jeito que meu pai tinha feito.
Meu pai tinha um pouquinho mais de condição, então eu conseguia morar um pouquinho melhor do que ele morou. Só que na medicina a gente não consegue trabalhar muito. Hoje em dia até consegue, tem mais coisa digital, as pessoas conseguem fazer trabalhos que elas não precisam estar ali 100% do tempo, né? Mas na minha época era mais difícil para mim trabalhar na medicina, porque medicina é de manhã e de noite, de segunda a sexta-feira. Então era difícil você ter uma remuneração. O que eu fiz para ajudar? Tentei ajudar. Até quando a gente casou, eu comprei a sala da nossa casa, tudo com isso, as cadeiras, a mesa, as poltronas e o sofá, foi com o meu dinheirinho que eu tinha guardado. Porque eu falei, pai, eu vou te ajudar no sustento, mas quando eu casar, aí o pai me dá esse dinheiro de volta para eu comprar as coisas da casa. E o nosso sofá durou 12 anos, gente. E tem duas poltronas que estão lá em casa até hoje. As vermelhas, aquela lá de cima, são que a gente encapou agora de branco depois de 14 anos. Eu fazia uma bolsa de iniciação científica, fazia um estágio e dava aula particular. Dava aula particular de química, física, biologia, português. Faltou uma. Química, física, biologia, português. Mais uma coisa que eu dava aula. Mas eu gostava mesmo de dar aula, era de física. Tinha vários alunos e lá em Porto Alegre eu já comecei a frequentar uma igreja que era semelhante à igreja dos meus pais em Florianópolis. Nessa igreja, olha, Deus é bom, eu conheci minha esposa. Eu cheguei, eu tinha 21 anos, 20 para 21, e a minha esposa era adolescente, e eu virei tio dos adolescentes. Eu era um dos jovens que ajudava nos retiros dos adolescentes, me chamavam de tio. A minha esposa um dia já me chamou de tio Marcinho, a Bárbara me chamava de tio Marcinho. E aí, nos retiros, fui vendo a vida dela com Deus, assim, muito apaixonante, o relacionamento dela com Deus. E eu dava aula para várias pessoas, e uma das minhas alunas de física era a Bárbara. Eu comecei a dar aula de física para a Bárbara, cada vez dando mais aula, a gente mais próximo, até o dia que ela chegou para mim e falou assim: não vou mais te pagar, né? Já deu, né? Não vou mais te pagar, né? Agora a gente é outra coisa, não dá mais eu ficar te pagando. Eu vou pagar o meu namorado para me dar aula. Eu falei, tá, tudo bem, tá certo, mas já me sustentou bastante. A gente casou, eu me formei dia 16 de junho e casei com ela dia 27 de julho, um mês e pouquinho depois. E eu não tinha emprego. Eu tinha me formado em medicina e eu só sabia ser médico. Eu não tinha emprego nenhum. Uma coisa interessante na saúde, nas faculdades de saúde do Brasil, é que eles te ensinam a ser profissional, especialista, mas ninguém te ensina como ganhar dinheiro, como abrir um negócio, como abrir um consultório, que imposto você tem que pagar, se você tem que pagar imposto, se vale mais a pena ter uma empresa para pagar o imposto ou se vale mais a pena pagar o imposto como pessoa física. Ninguém te ensina absolutamente nada. Eles não te ensinam nem mesmo quanto cobrar por cada coisa que você faz. Nada, ninguém te ensina isso. Ele só te ensina a examinar o paciente, ouvir o paciente, saber qual é o problema do paciente e tratar aquele problema. Só. Então você é treinado para trabalhar para outras pessoas. Você é treinado principalmente para trabalhar para o governo. Você não sabe empreender. Você tem que fazer isso por conta própria. E quando eu me formei, vou citar o meu amigo Efraim de novo. O Efraim fala assim: pense num homem que gostava de dar plantão, que trabalhava muito, dava muito plantão, ele fazia muito plantão. E aí eu vou falar para vocês a lista que eu sei de cabeça das cidades que eu dei plantão: Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Sapiranga, Campo Bom, tudo isso assim ali ao redor. Eu dava plantão em todas essas cidades, e voltava para dar plantão para sustentar minha família. E a Bárbara ainda estava na faculdade. Quando eu terminei a faculdade, então eu não tinha um lugar fixo onde eu trabalhava. Eu só cobria plantões. Depois até ficaram alguns plantões fixos, mas no começo, esse ar-condicionado mesmo no começo, mas tá bom. No começo a gente tinha mais dificuldade, tinha mais a liberdade de horários. Então o que eu fazia? Existia uma empresa cooperativa que me ligava: doutor Márcio, hoje no lugar tal não tem nenhum médico, era para ser 2, eles estão precisando que alguém vá lá atender, ou amanhã não vai ter nenhum médico.
Eu falava, tá bom, eu vou, mas tem uma coisa, eu quero ganhar o dobro. Não, doutor, o senhor é um médico só, né? Como é que não? Ué, vem cá, os pacientes vão diminuir? Não é a demanda para 2 médicos? Eles não iam pagar 2 médicos de qualquer forma? Então, eu quero ganhar o que os 2 médicos ganham, eles não vão aumentar nada e eu quero ganhar o dobro. E eles aceitavam. Por quê? Porque eu já tinha a cabeça de empreendedor. Pensa comigo. O que é empreender? Empreender é oferecer solução para o problema das pessoas. Empreender é oferecer cura para uma dor. Isso é empreender. E eu estava empreendendo sem saber, de 2 formas, porque eu estava ajudando as pessoas pelo menos de 2 formas. A primeira é que eu estava cuidando dos pacientes. Os pacientes seriam atendidos, teriam a dor deles ou solucionada ou pelo menos amenizada. Então eu já estava ali ajudando pessoas. E além disso, eu estava ajudando as clínicas que não tinham médico, que não iam poder cuidar das pessoas se precisavam, porque elas ofereciam bem serviço. Então eu também estava ajudando as clínicas, então eu estava empreendendo ali. Por mais que eles gastassem, mas eles também eles tinham um serviço que eles ofereciam. Então eu já comecei ali a empreender um pouquinho e guardando dinheiro. A gente sempre foi muito organizado, eu e minha esposa, graças a Deus. A gente é ousado também. Depois eu vou contar para vocês. A gente é meio ousado, mas a gente era organizadinho. A gente sempre gostou de ter o nosso tempinho de sair para jantar. É bem comum em cidades maiores os casais saem para jantar mais em restaurante. Eu não sei como funciona aqui. Só que eu e a Bárbara, a gente não gastava assim, por exemplo, pizza, cachorro quente, etc, durante a semana. Às vezes a gente ficava uma semana inteira ou 2 sem comer nada disso, né? Para daí um dia a gente ia no restaurante que a gente queria. A gente era organizado, certo? A gente tinha um objetivo e as nossas decisões eram tomadas conforme aquele objetivo. Quando eu terminei a cirurgia, aí eu fiz faculdade e aí quando eu fazia plantão eu passei na cirurgia geral. Eu fiz cirurgia geral antes de fazer cirurgia plástica. Então eu fazia a minha residência de cirurgia geral. Quando eu terminei minha cirurgia geral, a gente faz outra prova. Aliás, eu não passei na primeira vez, tá? De novo, eu não passei no primeiro vestibular e não passei de novo na primeira vez na cirurgia geral. Eu tive que fazer de novo a prova, mais uma vez. Aí passei na cirurgia geral, passei mais de uma, ouvi o conselho da minha esposa, fiz a mais difícil, a gente trabalhava, sem brincadeira, eu trabalhava na residência 100 horas por semana. 100 horas por semana, mais os plantões que eu fazia por fora para ganhar dinheiro. Eu trabalhava demais. E aí, fiz a residência de cirurgia geral e, para variar, não passei na primeira prova de cirurgia plástica. Por quê? Porque eu, quando fiz a prova de cirurgia plástica a primeira vez, eu só fiz em Porto Alegre, porque a minha esposa ainda estava no último ano da faculdade. Então eu não podia sair, eu não ia ficar 1 ano longe da minha esposa trabalhando se eu tinha uma opção de não fazer isso. Então eu pude não fazer. E aí eu estudei mais 1 ano, trabalhando, e aí eu fiz prova de novo para cirurgia plástica. Como a Bárbara se formou exatamente na época que eu ia fazer prova de novo, então a gente decidiu fazer prova em várias cidades. Então fiz prova Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Qual o lugar que eu não queria passar? Rio de Janeiro. Qual lugar que eu passei? Rio de Janeiro. Fiz todas as provas em todo lugar. Deus não deixou passar. São Paulo eu fiquei por 1 vaga. Santa Catarina eu fiquei por 1 vaga. Rio Grande do Sul eu fiquei por 1 vaga. Sim, era eu o próximo. E eu não passei em nenhum lugar. Aí chegou o último dia de reclassificação no Rio de Janeiro, é um auditório tipo esse aqui, só que 10 vezes maior. Aí fica um cidadão lá na frente, chamando assim: fulano de tal, tem vaga no céu, o senhor quer aceitar? É assim, até hoje é assim, super organizado. Aí eu fui, e no Rio de Janeiro eu fiquei em 42º, e a prova tinha 18 vagas, eu fiquei em 42º. Aí começou a chamar lá, aí eu e meu pai falei assim: olha, muito difícil eu passar, né, amor? Estou em 42º, são 18 vagas. Na primeira chamada chamaram só até 20 e poucos, 27 eu acho. Mas é muito difícil me chamar, mas vamos lá, né? Vamos passar o final de semana no Rio de Janeiro, porque a chamada era na sexta-feira, a gente vai, passei um pouco pelo menos. Tá bom, chegamos quinta-noite, sexta de manhã fomos lá, para sexta meio-dia. Aí começou a chamar urologia, anestesia,
Aí chegou, cirurgia plástica, tá bom. Aí começou a chamou o 30º, 32º, 35º. Eu olhei para a Bárbara, falei, amor, eles vão me chamar, eu vou passar. Ela olhou assim, vai, amor. Eu falei, o que eu faço? Aceito a vaga? Aí ela assim, lógico, aceita. E começou a chorar. Chorava, porque ela pensou, vou mudar para o Rio de Janeiro do nada, né? Chorava a menina que estava do lado dela assim, calma, tá tudo bem. Nunca tinha visto a Bárbara, começou a chorar junto com a Bárbara, porque ela viu assim, a Bárbara chorando. E Deus nos levou para lá. Passei, e a importância de você ter um parceiro. A Bárbara, a gente voltou naquela sexta-feira, fez as malas no sábado, foi ao culto no sábado para despedir do pessoal. Saiu de carro do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no domingo de manhã, dirigimos 2.000 quilômetros até o Rio de Janeiro. Parei 3 horas no hotel só porque eu ia chegar no Rio de Janeiro no meio da madrugada. Perigoso, né? Ainda mais que eu nunca tinha andado no Rio de Janeiro, andado mesmo. Parei numa cidade um pouco antes, dormimos 3 horas chegando no Rio de Janeiro. No meio da tarde a Bárbara já estava indo embora e eu já estava das 9 da manhã daquela segunda-feira, 2 de abril, eu já estava morando no Rio de Janeiro, trabalhando lá. Então foi de sexta para segunda, Deus mudou totalmente a nossa vida. E o meu braço direito, a Bárbara, que é uma comigo, né? Nós somos um, foi junto comigo. A gente precisa, quando a gente está empreendendo, quando a gente tem um objetivo, a gente precisa ter parceiros, pelo menos um. Não importa qual seja o seu negócio, você precisa ter um parceiro em quem você confie e que trabalhe junto com você. Se você, por exemplo, faz salgado para vender, você ficar doente, seu negócio para. Não importa o tamanho do seu negócio. Se você precisa de uma decisão muito importante, você não tem um parceiro para te falar a verdade, às vezes você está indo por um caminho, você precisa ter um parceiro. Não sou só eu que estou falando isso não, gente. Todos os grandes empreendedores têm grandes parceiros. Tá? Se você pegar, tem um cara que se chama Warren Buffett, é considerado um dos maiores investidores de bolsa de valores, etc. do mundo. Ele tem um parceiro desde sempre. O Steve Jobs tinha um cara dele, o Bill Gates da Microsoft tem, os grandes bilionários, todos eles têm um parceiro com quem que falam as verdades para eles, que eles escutam, que pode discordar, não é obrigado a discordar, mas você tem que ter um parceiro, porque precisa ter alguém com você. Não existe sucesso sustentável sem um parceiro. Não existe sucesso sustentável fazendo tudo sozinho. Você precisa ter alguém que te ajude. Você pode até ser o cabeça, mas precisa ter um parceiro, certo? E a Bárbara foi muito parceira. E a gente começou a residência na cirurgia plástica no Rio. A Bárbara começou a fazer cirurgia geral. E no meio da cirurgia geral da Bárbara, ela sentiu que tinha algo que Deus queria fazer diferente na vida dela. E eu sempre quis que ela fosse dermatologista. A mãe dela sempre quis que ela fosse dermatologista. Mas ela queria ser cirurgiã plástica também. Fez cirurgia geral um ano. No meio do caminho Deus mudou tudo e ela foi para dermatologia. Então hoje nós temos o nosso primeiro negócio, foi uma clínica de dermatologia, de cirurgia plástica e dermatologia, que eu vou contar para vocês. A gente começou fazendo muito plantão no Rio de Janeiro, gente, é o que há de tenebroso às vezes. A gente fez plantão de ambulância, que a ambulância ia para a favela e a ambulância não conseguia chegar no lugar do atendimento da pessoa. A ambulância chegava no pé da favela e o técnico de enfermagem descia da ambulância com você subia na favela para atender a pessoa. Nesse nível. Plantão de ambulância no Rio, se você não comesse, se não parasse para comer, eles pagavam R$50 a mais, porque você tinha trabalhado naquela hora sem comer. E a gente não comia para ganhar esses R$50 a mais para se sustentar. Era nesse nível, trabalhando desde sempre. E aí eu comecei a auxiliar os cirurgiões plásticos e fazia plantão, e a Bárbara fazia plantão. E plantão funciona assim: você começa a fazer mais, você vai entrando na roda dos plantões, você começa a escolher melhor, consegue ter oportunidades melhores. Então acabou que no fim eu estava fazendo plantão, eu e a Bárbara, depois de algum tempo, na UPA de Copacabana, que era pertinho da nossa casa. Aliás, deixa eu contar para vocês, a Bárbara, quando eu passei no Rio, ela falou assim para mim: olha só, estou largando a minha família, estou largando os meus amigos de sempre, estou largando a igreja onde eu cresci, eu só tenho uma exigência: eu quero morar perto da praia. Está saindo do Rio Grande do Sul para ir para o Rio de Janeiro, eu não queria morar perto da praia. E a gente foi abençoado e conseguiu
morar num apartamentinho que era 2 quadras da praia de Copacabana e 3 quadras da praia de Ipanema. Então a gente ia a pé. Nossa programação era baratíssima, era rato de praia. Quando eu tinha um tempo livre, ia um pouco para a praia, sentar lá e tomar sol. Depois ela virou dermatologista e isso aí teve que diminuir, né? E muito parceira, fazendo plantão demais, assim. E aí a gente começou a traçar metas, objetivos claros. As nossas decisões precisavam ser, a gente tinha sempre o objetivo de sermos profissionais autônomos, que tivessem uma clínica bem sucedida, e a gente precisava tomar decisões que nos levassem até lá. A gente queria ajudar as pessoas. Então, eu comecei a auxiliar outros cirurgiões plásticos. Eu não era o cirurgião plástico principal, eu era o auxiliar, e a Bárbara começou devagarzinho a fazer o consultório dela. A gente alugou um consultório em uma clínica de um dermatologista já bem sucedido, e o consultório tinha 15 metros quadrados, bem pequenininho, e a gente alugou um horário, tipo sexta-feira à tarde, para nós dois atendermos, porque a gente não tinha paciente, a gente não conhecia ninguém no Rio, a gente não tinha feito a formação de nada médico no Rio, só eu fui fazer a plástica no Rio, e eu fiz no INCA, e o INCA é um instituto do câncer. Então a cirurgia plástica do INCA é uma cirurgia plástica reconstrutiva, não é estética. A gente não faz lipoaspiração, não coloca silicone por estética. É uma cirurgia praticamente de reconstrução de mama, reconstrução de fechamento de feridas, etc. E aí a gente não tinha muito contato, a gente abriu esse pequeno consultório e dali a fazer plantão. Aí a gente tinha um objetivo, a gente plantou objetivos, traçou metas, as nossas decisões eram baseadas nessas. Qual era o nosso primeiro objetivo? Largar os plantões do final de semana. Segundo objetivo, largar os plantões da noite. Terceiro objetivo, largar totalmente os plantões. Então a Bárbara calculava assim: quantos pacientes eu tenho que atender na sexta-feira para eu poder largar um plantão? E eu calculava quantas cirurgias minhas eu preciso ter para eu poder largar um plantão. Eu fiquei 1 ano e meio sendo chefe de plantão da UPA de Copacabana, que é tipo a UBS, aí, como se fosse uma das maiores UPAs, que lá chama UPA, maior UBS da cidade, era uma das maiores. Fila. Eu atendia muito, mas eu atendia bem, porque eu sempre dei o meu melhor. Então as pessoas gostavam, tanto dos plantões que eu atendia no lugar de 2, lembra que eu falei que eu atendia no lugar de 2 às vezes? Não dava fila, gente, porque eu atendia bem os pacientes, graças a Deus, eu dava o meu melhor, os pacientes saíam satisfeitos e eu conseguia cobrir todo o plantão. Nos nossos plantões, também no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então a gente organizou e conseguiu ir largando os plantões aos pouquinhos. E o que nos fez assim começar a ter uma projeção foi o marketing, tá? O marketing fez muita diferença. Eu vou explicar para vocês como. Vocês podem ser muito bons no que vocês fazem, mas se ninguém sabe disso, vocês não vão vender o que vocês vendem. Não adianta eu ser o melhor escultor e ninguém saber que eu faço escultura. Não adianta eu ser um grande cirurgião e ninguém saber que eu opero bem. Não adianta eu vender telefone celular e ninguém saber que na minha loja tem boas condições, que na minha loja eu consigo fazer o melhor para o meu cliente, que a minha assistência técnica é boa, que eu faço tudo para o cliente. Não adianta, a pessoa precisa saber que você é bom no que você faz. Então você precisa entregar conteúdo. O que eu fiz? Naquela época, eu comecei sozinho a estudar um pouquinho sobre marketing, totalmente sem saber nada. Entrei no Google, que é de graça, que é para todo mundo, menos para a China, mas para nós aqui é de graça. Você entra lá no Google e digita como isso, como aquilo. Eu criei uma fanpage, tá? Uma fanpage do Facebook, criei uma página do Facebook e comecei a fazer anúncios de cirurgia plástica, mas não era anúncio de propaganda, era anúncio de conteúdo. Por exemplo, eu sou cirurgião plástico, então eu falava assim, o título era lipoaspiração, aí tinha uma foto lá, que não expunha paciente, mas dava a entender que era da cirurgia plástica. Na lipoaspiração, você retira gordura, não há retirada de pele, você melhora a silhueta da paciente, você pode fazer enxerto de gordura para aumentar aqui, a gente diminui lá, pronto, entregava conteúdo, grátis.
E aí eu comecei a fazer esses posts, as pessoas verem meus posts, e comecei a patrocinar no Facebook, ou seja, eu comecei a fazer propaganda. Quando eu fiz propaganda, começou a atingir pessoas. Não era propaganda do tipo, sou o melhor médico da região do Rio de Janeiro, não era isso, porque médico não pode falar assim, que é melhor que os outros, tá? Não pode, é proibido. Eu fazia marketing entregando conteúdo para as pessoas, mostrando que eu sabia fazer aquela cirurgia, só isso. E aí eu pensava assim, ó, eu vou pagar R$100 nesse anúncio aqui, e se esse anúncio aqui entregar para uma pessoa que marque uma consulta, já pagou o que eu gastei. Eu só preciso que esse anúncio em um mês me traga uma pessoa. E aí eu testei e funcionou. Eu tinha uma pessoazinha. Aí eu aumentei tipo para R$300. Ao invés de vir uma, vinham 4. Entendeu? A consulta pagava o que eu tinha. Se a pessoa ainda marcasse a cirurgia, aí eu ganhava dinheiro. Então foi assim que eu comecei. Por que eu estou falando de marketing e não necessariamente de marketing digital? É que para mim, na minha realidade, o marketing digital fazia muita diferença, era muito bom. Vocês têm que saber qual é o marketing que funciona para o negócio de vocês. Tem lugar que o melhor marketing é anunciar na rádio. Tem lugar que o melhor marketing é ligar de 1 para 1. Tem lugar que o melhor marketing é botar um carro de som passando. Cada negócio tem um marketing que atinge mais. Agora, o marketing digital hoje em dia é muito forte. Na geração mais nova, é muito, muito forte nas gerações mais novas. Então, hoje em dia, a geração deles, quando eles querem alguma coisa, eles vão para a internet e procuram. Eles olham nas redes sociais, eles olham no Google, entendeu? Eles não vão mais abrir um jornal de papel para procurar um anúncio de alguma coisa. Eles não vão. Então, o marketing digital é muito forte. E eu tenho uma mentora que se chama Sabrina Nunes, e ela também é do interiorzão do interiorzão. A mãe dela, como ela diz, a minha mãe continua morando na roça, minha mãe não aceita sair da roça, e ela abriu uma fábrica de semijoias. O nome dessa fábrica é Francisca Joias. É simplesmente a maior loja de semijoias do Brasil que vende para a internet. É a maior vendedora de semijoias do Brasil para a internet. E ela hoje ensina as pessoas a venderem. Ela ensina as pessoas a venderem pela internet e ter lucro com isso. E a Sabrina fala o seguinte: se você não está na internet, você não está na maior rua com o maior número de vitrines do mundo. Porque lá é onde mais pessoas acessam. Então, para você que tem um negócio, você tem que ser visto. Para ser visto, você tem que estar na vitrine. E a internet é a maior vitrine do mundo hoje. Então é importante a gente entender que a gente precisa fazer marketing se a gente tem um negócio que entrega solução para a vida das pessoas, tá bom? Mas adianta, se eu sou uma pessoa que vende salgados, eu faço a maior propaganda do meu salgado, atinge um monte de gente, e quando vai lá o meu produto é ruim, as pessoas vão comprar? Vão uma vez, né? E depois vão comprar mais, porque é ruim o produto. Então você tem que ser bom no que você faz. Você tem que ser muito bom no que você faz, dar o seu melhor. Tem uma frase em japonês que fala assim, ó, Gambate kudasai, significa dê o melhor de si. Por exemplo, você vai fazer uma palestra em japonês, o teu amigo chega do lado assim e fala, Gambate kudasai, tipo, dá o teu melhor. Então dê o seu melhor de tudo que você fizer. E faça hoje com o que você tem hoje, porque a gente tem uma tendência a dar desculpa para nós, porque é muito confortável dar desculpa para a gente, né? Eu dei esse exemplo antes. Eu não faço a melhor cobertura de bolo porque eu não tenho a melhor batedeira. Entendeu? Eu não consigo vender porque eu não sei fazer marketing e propaganda. Aí você pergunta para esses meninos aí, se mandar eles construírem um carro, eles vão lá no YouTube e veem um tutorial de como construir um carro, assistem o vídeo, no outro dia estão com o carro feito, porque eles vão lá, olham, pesquisam, aprendem, é só pegar e fazer. O meu público começou a crescer assim, porque eu fiz marketing digital ético, legal, fazendo conteúdo que atingiu as pessoas. Disso veio uma paciente que mandou assim, doutor Márcio, eu quero fazer um peeling. É um negócio de passar um creme na cara, para os homens aí que não sabem. Quero fazer um peeling que cai a cara e nasce uma nova. Aí é complicado, né? Para cliente você nunca diz não.
Nunca diz não para o cliente. Você fala assim, olha, eu vou fazer o meu melhor para você. Eu vou procurar as melhores alternativas para a gente chegar naquilo que você quer, o mais próximo disso. Olha, eu não tenho essa resposta para você no momento, mas eu vou procurar. Não diga não tem como fazer isso. Você perde o cliente. Aí essa paciente veio, aí eu falei, trouxe a minha esposa, estava fazendo dermato, a minha esposa fez um peeling nela, e aí ela perguntou, vocês têm a tecnologia tal? Na clínica que a gente alugava, tinha a tecnologia tal. E aí ela falou, porque eu tenho uma amiga que está querendo fazer. E ela trouxe essa amiga. Por um acaso de Deus, essa amiga é mãe de uma pessoa ultra famosa, muito famosa, que acabou virando paciente da minha esposa, porque essa amiga trouxe, que foi trazida por essa paciente, que eu tinha alcançado pelo marketing digital, com meus 100, 200, 300 reais lá. Foi assim que a gente começou a crescer. E a gente manteve essa amizade, manteve esse networking, foi muito bom. Hoje nós somos grandes amigos, que Deus colocou essas pessoas na nossa vida para nos abençoar e para que a gente pudesse abençoá-los também. A gente tinha a nossa programação, nosso consultório foi crescendo, a sexta-feira já não cabia mais a gente pegou outro dia de atendimento. Outra coisa, a gente dava o nosso melhor sempre. Esse consultório não era nosso, alugado, era uma sala pequenininha. A recepção era um homem o dono, e o homem normalmente não é tão caprichoso com coisas que atraem mulher. Por exemplo, tem um sofá, mas ele não estava preocupado se tinha almofada. Tem uma parede pintada, mas ele não estava preocupado se tinha um quadrinho bonito. Entendeu? Então a Bárbara e eu, mas mais a Bárbara e a mãe dela, começaram a investir nisso. A gente pagou móvel para botar na sala dele. Ele falou, eu não gasto nada, mas se vocês quiserem fazer, vocês façam. A gente batalhou, botou uma almofada. Minha sogra também é muito boa de decoração. Botou almofada, botamos quadro, investimos na mesa, na cadeira, compramos uma maca nova, tudo. A gente investiu no consultório que não era nosso, para dar o melhor para o meu paciente. Eu estava preocupado se o cara ia ficar com o negócio. Eu estava dando o melhor para o meu paciente, estava dando o melhor para o meu cliente. E aí, a gente foi mantendo as nossas amizades, começou a crescer, e chegou uma hora que já não estava mais comportando muito a gente ali. E eu queria passar para vocês também mais um princípio, que é o princípio de manter boas amizades e networking. Quando a gente foi trocar de consultório, a gente começou a olhar outros, não comportava mais a gente ali, a gente teve que ir para um outro lugar, a Bárbara começou a atender num outro bairro, eu também comecei a atender, e aí a gente migrou para outros lugares, já não cabia mais a gente ali. Nisso, a gente sofreu umas rasteiras de algumas pessoas que foram um pouco desleais conosco, e no fim das contas a gente foi atender numa clínica de uma médica. E ela, a gente ia viajar de férias em setembro, a gente trabalha muito até hoje, né? E a gente ia viajar, fizemos um acordo com ela, falou, vocês trabalham 15 dias em agosto, vão embora, viajem. Quando vocês voltarem em setembro, vocês voltam a trabalhar, não vou nem cobrar esses 15 dias de agosto com vocês. E a gente foi viajar, sem assinar contrato ainda. Quando a gente voltou das férias, felizes da vida, com o novo passo, Bárbara já tinha programado um evento, avisado para um monte de paciente, evento de inauguração no novo lugar de atendimento. A gente chega, a mulher olha para a gente e fala assim, olha, o Márcio pode continuar atendendo aqui. Nenhum problema, Márcio, viu? A gente mantém a parceria, eu indico o paciente para você, você indica para mim, está tudo certo. Mas a Bárbara não pode mais não vai dar. Aí eu olhei para ela assim, você está falando sério? Você acha mesmo que eu vou fazer uma parceria com você, continuar atendendo aqui, e a minha esposa abriu mão das outras clínicas onde ela atendia, e você vai simplesmente dispensar a minha esposa e eu vou ficar atendendo aqui? Com certeza não. Mas foi um baque para a gente, foi pesado, a gente tinha organizado toda a nossa vida. Aí sentamos, oramos, conversamos, e eu falei para minha esposa assim, meu amor, acho que está na hora da gente abrir a nossa clínica, vamos comprar uma sala para nós. Mas como? Não sei, Deus vai fazer, vamos comprar, vamos lá, vamos, a gente trabalha e vamos fazer. Nisso, o que aconteceu? Olha como Deus é bom, eu tinha lá na minha cirurgia geral em Porto Alegre, dado entrada, comprado uma sala comercial em Porto Alegre, porque eu nunca imaginei que eu ia sair de lá.
e aí ia ser o nosso consultório em Porto Alegre. E eu já tinha comprado lá e estava pagando financiamento para essa sala ser nossa no futuro. Tinha meio a meio. Conseguimos, depois de muita batalha, vender essa sala lá. E com o dinheiro dessa sala, eu quitei o empréstimo lá e dei entrada na sala do Rio de Janeiro e peguei o financiamento para pagar essa sala. Quem foi que apresentou para nós essa sala? Quem foi a corretora que nos apresentou essa sala, que foi a nossa primeira clínica? Aquela mãe da pessoa famosa, aquela paciente que tinha vindo por causa da outra que me viu no marketing, na propaganda. Ela, corretora, que nos apresentou a sala, que foi a nossa primeira clínica. Então, a importância de manter networking, a importância de manter boas amizades e networking profissional. Eu nem ia falar isso, mas tem um livro do Thiago Brunet que se chama não me lembro agora, Inteligência com Pessoas, esqueci, mas fala assim: aprenda a lidar com todos. Especialista em pessoas, esse mesmo. A capelária, especialista em pessoas, aprenda a lidar com todo tipo de gente. E ele fala de 3 esferas de amizade, é muito legal, achei muito bom. A gente precisa ter networking. Ali eu aprendi um pouco mais de networking, mas isso eu li no ano passado, tá? Isso que aconteceu já faz 6 anos. O que a gente tem interesses, mantenha amizades e contatos com pessoas com quem você tem interesse. Você não está sendo interesseiro. Deixa eu explicar. Pastor Efraim é um dos meus melhores amigos hoje. Sabe como que eu fiquei amigo do pastor Efraim? Porque ele tem um filho que tem a idade da minha filha, mais velha. Nós temos interesses em comum. É bom para nós que os nossos filhos convivam com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente confia. Então, os meus melhores amigos, o pastor Caio lá do Rio de Janeiro, tem uma filha que é quase da idade da minha filha. Então, a gente se aproxima por interesse. A gente sempre se aproxima das pessoas por interesse, mas não é por explorar as pessoas, é por ter interesses em comum. E pessoas que têm interesses em comum, elas crescem juntas. Uma ajuda a outra a crescer, você pode ter um crescimento exponencial. Então, networking é muito importante. Tudo que eu estou falando aqui, estou contando essa história, no final eu vou citar 10 pontos para vocês, que são pontos de empreendedorismo, que estão totalmente inseridos aqui, e que quando você destaca, você cria uma palestra estática lá. Mas eu estou contando a história para mostrar para vocês como eles são práticos e verdadeiros, como eles funcionam, tá? No final eu vou falar para vocês. Quando a gente começou a fazer a nossa clínica, compramos a clínica, não tinha dinheiro, trabalhamos, juntamos toda a economia da nossa vida. Contratamos uma empreiteira para fazer a nossa clínica. Porque o que acontece? Médico trabalha muito, é muito difícil às vezes para a gente estar lá acompanhando a obra, porque a obra dá trabalho, você tem que estar lá todo dia vendo a obra, vendo se está tudo funcionando, cobrando, e eu não tinha esse tempo. Então eu contratei uma empreiteira que cobra um pouquinho mais caro, mas eles tomam conta de tudo, e eles fazem um contrato. Então, em 90 dias eu te entrego a obra pronta, então eu não preciso ficar lá cobrando isso, porque eles já fazem o contrato. Contratei a empreiteira, no meio do caminho, o que aconteceu com a empreiteira? Quebrou, faliu. E eu tinha dado em dinheiro, uma notinha em cima da outra, todo o meu dinheiro para o cara. Não tinha mais dinheiro, eu tinha dinheiro para sustentar a minha família mais 2 meses. Eu tinha o meu emprego, eu trabalhava, mas eu não tinha emprego, né? Eu trabalhava, autônomo, e eu não tinha mais sustento nenhum para mais do que 2 meses. Aí a Bárbara teve que voltar a atender no consultório. Eu já tinha deixado os outros consultórios, eu tive que correr atrás de um outro consultório de um amigo para eu conseguir, até que a nossa clínica ficasse pronta. E aí o que a gente fez? Batalhou, fizemos a obra inteira do zero. Não teve nada que a empreiteira fez que a gente não teve que trocar, gente. Nada. Nem o ar-condicionado que o cara mandou fazer não funcionou. Eu tive que trocar todo o ar-condicionado, a rede de ar-condicionado, nada, a porta, a madeira, nada, a pedra, nada. Aí fizemos o seguinte, a clínica pensa assim como se fosse 2 espaços, tá? Daí para frente assim, ó, lá era a entrada, aí seria uma sala de atendimento e aqui a recepção, e aí tinha uma divisória, daqui para cá era o resto da clínica, tá? Daqui para cá a gente inaugurou a clínica com tudo inacabado, ninguém passava. A clínica acabava na recepção, que tinha um banheirinho, e na sala de atendimento da Bárbara, e a Bárbara pôde começar a atender na nossa clínica. Então já diminuiu a despesa que a gente tinha com o aluguel do outro consultório que a Bárbara estava. E uma das coisas que a gente tem que aprender,
que as pessoas bem-sucedidas financeiramente, elas gastam menos do que ganham, e elas não aumentam o seu gasto rapidamente. Então é assim, é mais ou menos uma linha imaginária. Quem se dá bem, quem é bem-sucedido, tem um nível de gasto que mantém, sobe um pouquinho, lógico, mas vai mantendo, e um nível de ganho maior. Quem gasta muito, quem não se dá bem é assim, ó, o ganho sobe, o gasto sobe junto. O ganho sobe, o gasto sobe junto. Aí essa pessoa não faz muita diferença na vida dela se ela ganha R$1.000 ou R$1 milhão, porque tudo que ela ganha ela gasta. Se ela ganha R$1.000, ela gasta 1.000. Se ela ganha 100 mil, ela gasta 100 mil. Se ela ganha 1 milhão, o dia que ela ganhar 1 milhão vai ser uma tragédia, porque aí o dia que ela fizer uma bobagem com 1 milhão, ela está arrebentada na vida. Então tem que aprender a administrar desde cedo. E a gente teve essa crise, e crise é oportunidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês falam chinês? Eu também não falo não. Chinês é muito difícil, não é não? Os caras nem escrevem, os caras desenham, as letras deles são desenhos, né? Não é nem letra. Mas nos desenhos lá que formam as letras, o início do desenho, a raiz do desenho, o significado para crise é o mesmo de oportunidade. O chinês, ele enxerga crise e oportunidade como a mesma raiz, a mesma coisa. Então ele vê na crise uma oportunidade. A gente está passando por crises no Brasil, a gente tem crises na nossa vida. Crises são oportunidades de crescimento, e crises são oportunidades de ajudar mais pessoas. Então a gente teve uma crise, mas a gente viu uma oportunidade de crescer. Foi difícil perdoar a pessoa que pegou todo o nosso dinheiro e não entregou a obra. Foi bem difícil, mas a gente tomou uma decisão de perdoar, porque olha só, alguém já processou alguém falido aqui? Não? Já? Você ganha o processo, mas você não leva nada, né? O cara não tem o que te pagar, a casa não está no nome dele, o carro não está no nome dele, não tem nada no nome dele, ele declarou falência, você vai arrancar o que dele? Só se for a alma. A alma tem que ir para Deus, não é mesmo? Então olha só, a gente decidiu perdoar. Difícil, tá? Mas a gente decidiu. Então não fique preso às coisas, a âncora que fica te puxando para baixo. Segue em frente. Lembra do teu objetivo. Toma decisões que te levam para o teu objetivo. Se você fica olhando para lá, você toma uma decisão ruim. Se o meu objetivo é esse, eu vou seguir para frente, tá? E aí a gente perdoou, batalhou, abriu nossa clínica, começou a atender, foi uma benção. Poucos meses depois, a gente recebe uma ligação. A Bárbara recebeu. Uma corretora ligou para a Bárbara e falou assim: Bárbara, eu tenho uma clínica para te mostrar no mesmo prédio de vocês, que é a cara de vocês. A Bárbara entrou na clínica, colocou o pé dentro da clínica. Quando ela entrou, ela ouviu o Espírito Santo falar para ela assim: ó, isso é um presente meu para vocês. E a gente entendeu que era um presente que Deus tinha dado por a gente ter tido algumas decisões de honrar a Deus e não ficar brigando com homens. A gente é um pouquinho ousado, mas é organizado. Depois desse tombo, a gente teve que sempre se organizar bem financeiramente, né? Mas oportunidade, lá no sul, quem é do sul do Rio Grande do Sul fala assim: ó, cavalo encilhado só passa uma vez. Vocês entendem o que é isso ou não? O cavalo com sela só passa uma vez. Se você não montar e sair com ele, alguém vai montar e vai sair, né? O meu pai falava assim que oportunidade é igual uma mulher que é careca na frente e tem uma franja longa. Se quando ela está vindo, você não agarra pela franja, quando ela passar, você não pega mais pelo cabelo, porque ela já foi embora. Então, oportunidade não se perde. E a gente tinha uma clínica fantástica, que tinha um nome bom no Rio de Janeiro, porque ela era de uma pessoa que é casada com uma pessoa muito grande na Globo, tá? Muito grande na Globo, então ela tinha uma visibilidade muito grande, e a clínica estava pronta. Eram pequenos detalhes que a gente tinha que pegar. Tem um cara, ele é um dos milionários, é o dono da Virgin, uma das maiores empresas do mundo, e ele se chama Richard Branson, tá? E ele deu uma declaração uma vez, que ele fala assim: ó, se alguém te oferecer uma oportunidade incrível, mas você não tem certeza que consegue fazer, diga sim, e depois vá e aprenda a fazer. Não perde a oportunidade.
Diz sim, pega, agarra a oportunidade e depois se vira. Fica uma semana sem dormir, estudando aquilo, mas vai aprender a fazer, mas não perde. Se você não conseguir, tudo bem, paciência, não conseguiu, mas vai conseguir. Pega a oportunidade e se vira, não perde a oportunidade. E aí a gente pegou essa clínica. Foi demais, assim, a nossa clínica, que é nossa, a primeira que deu problema, que teve que reconstruir, ela tem 74 metros quadrados. A clínica essa nova, quando a gente foi, tinha 250 metros quadrados. A gente triplicou o tamanho da clínica do dia para a noite. Começamos a trabalhar de novo, foi muito bom, Deus foi nos abençoando. E olha só como Deus é bom. Ele não só deu essa clínica nova, como Ele deu uma pessoa para alugar minha clínica antiga. No dia que eu fechei para a clínica nova, apareceu a pessoa que alugou a minha clínica e assinou o contrato e pagava aluguel de todas as minhas despesas da clínica antiga. Pouquinhos meses depois, 3 meses, o que aconteceu? 16 de março de 2019, o que aconteceu? Estourou pandemia. Minha clínica ficou 3 meses fechada, sem ganhar dinheiro. Nenhum dos médicos que trabalhavam podia trabalhar. Eu não podia fazer cirurgia. Eu fiquei 2 meses e 21 dias sem operar, sem entrar um dinheiro nosso novo. Mas a gente estava organizado, graças a Deus. A organização é muito bom. A gente não demitiu nenhum funcionário, a gente não pegou nenhum empréstimo, a gente não ficou com nenhuma dívida. Por quê? Porque a gente tinha reserva financeira. Então, na vida e nos negócios, precisa ter reserva financeira. Você precisa, eu sei que tem realidades que é mais apertado. Eu entendo isso, não é tão fácil assim, às vezes, ter reserva, mas a gente precisa. A gente precisa aprender a ter reserva quando a gente ganha R$1.000, para a gente saber ter reserva quando a gente ganha 5, para a gente saber ter reserva quando a gente ganha 10, quando a gente ganha 20. Se eu não aprendo a organizar o meu orçamento desde sempre, quando eu vou crescendo, eu também não tenho reserva. E aí, se eu não tenho reserva, eu posso ter um problema grave. Então a gente tinha reserva financeira e a gente tinha reserva para viver 6 meses. Os experts hoje dizem que o certo é você ter reserva para viver 9 a 12 meses sem ganhar R$1. Isso é o certo. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente, claro, vai tendo um capital um pouco maior, e aí a gente vai guardando, né, um pouquinho mais para conseguir sobreviver. Teve um cara que ele ficou famoso no mundo todo porque ele comprou um país inteiro fazendo reserva financeira. Ele economizava 20% de tudo que ele ganhava. Os judeus têm esse princípio, vocês sabiam? Todo mundo sabe que judeu e árabe é ótimo de negócio e sabe mexer com dinheiro, não é verdade? Os judeus têm esse princípio, que eles guardam 20% de tudo que eles ganham. Eles não mexem, eles guardam. Porque se você tem um negócio e o negócio, de repente o mercado muda, se você não tem aqueles 20% guardado, você não tem como investir no seu negócio para se adaptar para o novo mercado. Se o seu negócio depende de uma tecnologia e surge uma tecnologia nova, você não guardou aqueles 20%, você não tem os 20% guardados para comprar nova tecnologia, para você continuar disputando no mercado. Se você tem um problema grave na sua empresa, você não tem esses 20%, se a sua batedeira, você não guardou dinheiro para comprar uma batedeira melhor, você não consegue comprar uma batedeira melhor, você vai ter que bater no braço, vai cair a qualidade do seu produto. Então, não importa o tamanho do seu negócio, você precisa ter uma reserva, tá? E teve esse cara, ele foi guardando, guardou por 7 anos. Quando chegou depois de 7 anos guardando, o país entrou numa crise gigantesca, através do mundo todo. Mas o país dele entrou numa crise gigantesca. Só que ele tinha reserva. Sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a comprar tudo. A pessoa estava com necessidade, ia lá e vendia o carro para ele. A pessoa estava com necessidade, ia lá e vendia o terreno para ele. A pessoa estava com necessidade e vendia a produção dele para ele. Ele foi comprando tudo. Ele comprou o país inteiro. Vocês sabem qual é esse país? Quem assistiu a primeira palestra não vai falar não. Sabem qual é o nome desse país? Não? Alguém sabe? Pode falar. Egito. O José comprou o Egito inteiro para o faraó. As pessoas se venderam de escravas para o faraó, porque elas não tinham mais o que vender. E o José, que tinha guardado 7 anos, 20%, comprou o país inteiro para o faraó, porque ele simplesmente guardou 20% todos os anos.
Então, a gente precisa saber que um dos princípios de um negócio bem-sucedido e sustentável é ter reserva financeira. E outra coisa que é importante, renegociar com os seus fornecedores. Olha só, você hoje faz salgado, você vende 10 salgados por mês, aí você vai lá e vende 15 no mês. Aí você vai lá para o seu fornecedor de farinha e fala: olha só, estou comprando mais farinha, diminui aí um pouquinho, porque eu estou comprando mais, você vai ganhar no total. Ah, não dá, não sei o que, você procura outro que vende menos, fala: ó, tá bom, baixa um pouquinho. Aí baixou um pouquinho lá, na margem dele, mas ele ganhou mais no todo. Ele diminuiu a margem dele e você comprou mais barato. Você comprou mais barato, você consegue investir mais no seu negócio e ganhar mais, e lucrar mais. Se você lucra mais, seu negócio cresce. Se o seu negócio cresce, você compra mais do cara, certo? Ele ganha mais. Se ele está ganhando mais, você vai lá e renegocia com ele de novo, porque agora ele está ganhando mais ainda. Poxa, diminui mais um pouquinho a margem. Você ganha mais, você tem mais lucro, você investe mais no seu negócio cresce, você compra mais seu fornecedor. Então, claro que não é explorar ninguém. Explorar não serve para nada. As pessoas são dignas do seu trabalho, do salário do seu trabalho. Tem que ser bom para os dois, mas isso é uma coisa que é boa para os dois. Então a gente renegociou com fornecedores, a gente renegociou aluguéis, a gente renegociou tudo. Mas de tempos em tempos, vocês precisam aprender a renegociar com os fornecedores de vocês. Passou alguns meses, reabriu a nossa clínica. A graça de Deus foi muito bom, começou muito movimento. Olha o que Deus fez, porque assim, a gente tem uma clínica de cuidado com a vida das pessoas. Então na nossa clínica nós temos eu de cirurgião plástico, 4 dermatos, uma médica que é cardiologista e foi fazer cursos de ortomolecular, etc., nos Estados Unidos, então ela cuida de medicina integrativa. A gente tem ginecologista, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem esteticista, a gente tem uma série de coisas, mas começou num consultório de 15 metros quadrados, eu e minha esposa, e a gente dando o nosso melhor. Sabe como é que a minha esposa fazia no começo para conquistar as pessoas? Ela fazia uma coisa que ela nunca tinha visto. A pessoa vinha na consulta dela, ela avaliava, aí ela ia para frente do espelho, numa bancadinha, com uma pia pequenininha que tinha, botava a pessoa na frente do espelho e falava assim: esse aqui é o tratamento que você vai fazer, eu vou te ensinar a fazer o tratamento. Ela pegava o algodãozinho e limpava, ela passava: agora na ordem é tal produto, agora na ordem é tal produto. Ela fazia uma consulta de excelência. Ela fazia o melhor com aquilo que ela tinha naquele momento. Ela não tinha a melhor tecnologia como ela tem hoje, ela não tinha uma clínica de 350 metros quadrados como ela tem hoje, ela não tinha 32 funcionários trabalhando, ela tinha ela. E a secretária era da clínica, não era nem nossa, mas ela dava o melhor, assim como eu. Então a gente foi crescendo sempre dando o nosso melhor. Entenda assim que uma coisa se uma empresa não está crescendo, ela está morrendo. Você precisa estar sempre batalhando para crescer, porque o mercado anda, tá? Então assim, deu o seu melhor em tudo, a gente deu o nosso melhor, abriu da pandemia, começou a ficar pequeno. Então lembra que eu falei que a clínica tinha 250 metros quadrados? No meio da pandemia, eu aluguei mais 3 salas, abri um buraco, integrei, hoje tem 350 metros quadrados para atender. E sabe o que Deus está fazendo? Até o fim desse ano, com a graça de Deus, a gente vai ampliar mais, com a graça de Deus. Eu falei de um monte de coisa para vocês, um monte de história. Eu queria falar sobre modelo de negócio, sobre análise SWOT, sobre gestão de equipe, sobre gestão de emoção, sobre motivação intrínseca e extrínseca, sobre engajamento. Eu podia falar de um monte de coisa, mas são assuntos muito técnicos e que a gente precisa de 2 dias falando disso. Talvez eu fale um pouquinho de análise SWOT no final, mas eu ainda tenho que entregar para vocês o gerente invisível. Eu vou entregar. Só quero revisar com vocês agora 10 pontos sobre empreendedorismo que podem fazer a diferença na empresa de vocês, que eu falei ao longo dessa história que eu contei. Primeiro de tudo, preste atenção nos exemplos das pessoas que foram bem-sucedidas naquilo que você quer ser bem-sucedido. O sucesso não tem receita, mas ele deixa pistas. Você pode pegar pistas das pessoas, aprenda com as pessoas, tenha humildade para aprender com as pessoas, tá? O Marcos Marques fala isso: o sucesso não tem receita, mas ele deixa pistas. Segundo, entenda que Deus está no controle de tudo, e você tem que ser inteligente
para perguntar para as pessoas que sabem. Se eu sei que tem um cara que sabe tudo que vai acontecer aqui na frente, ele sabe se o Facebook vai continuar ou vai morrer, ele sabe se o governo vai mudar ou não vai mudar, ele sabe tudo. Eu não vou perguntar para ele não o que vai acontecer? Eu não vou andar pertinho dele para saber? Se Deus está no controle de tudo, sabe de tudo, como é que eu não vou andar com esse Deus de perto para eu poder aprender com ele? Terceiro, empreender é oferecer solução para o problema das pessoas. Isso é empreender. Todo negócio que tem alta chance de ter sucesso são os negócios que oferecem solução para os problemas da pessoa. Esses são os negócios mais bem sucedidos, porque as pessoas vão precisar. Então esteja atento às necessidades das pessoas e tenha negócios que ajudam as pessoas. Se você entender a necessidade da pessoa, por exemplo, eu posso ter um supermercado, mas eu posso ter um supermercado que atende uma demanda específica de um grupo que não consegue ir no supermercado. Ou então eu facilito que as pessoas tenham acesso ou que minhas vendas cheguem até ela. Ofereça soluções. Nisso, por exemplo, você já pode ter então também uma transportadora ou uma empresa de entrega de compras que pega a lista de compra da pessoa e entrega na casa dela. Claro que os supermercados têm, mas entende? Às vezes o supermercado vai contratar uma empresa que faz isso para ele, não o supermercado em si vai ter. Então tudo que você faz que ajuda as pessoas, você tem mais chance de ter sucesso. Outra coisa que eu falei para vocês: tenha um parceiro, um braço direito, alguém que esteja sempre com você, que te escute, que te fale as verdades, mesmo que não seja o que você quer fazer, porque isso faz o seu negócio ser muito mais bem sucedido, muito mais sustentável. Quando você estiver incapacitado, quando você não puder estar presente, esse parceiro vai estar lá. 5. Tenha objetivos claros e tome decisões sempre visando esses objetivos. Para você não uma hora tomar uma decisão que te leva para um lado, daqui a pouco você toma uma decisão que te leva para o outro e vai te atrasando, vai te desviando. Você fica em zigue-zague, você fica direto para o seu objetivo. 6º ponto: marketing é fundamental, tá? Ele é o passo inicial do funil de vendas, é o passo de captação de clientes. Você precisa fazer marketing, do marketing que funciona para o seu negócio, mas tem que fazer. Se você não está fazendo marketing, você não está oferecendo para as pessoas a solução que você tem, certo? E hoje em dia tem que pensar em marketing digital. Se de alguma forma o seu negócio pode ser divulgado de maneira digital, ofereça de maneira criativa, mas ofereça. 8. Invista em networking, mesmo que isso não seja natural para você, mas treine ser simpático, treine chegar nos ambientes e escutar as pessoas. Estude sobre isso. Um livro bom, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro é muito bom. Ele te ensina assim a fazer perguntas que abrem conversas. Perguntas mais que te dão a oportunidade de conversar com as pessoas. Ponto 9, lembre que crise é igual a oportunidade, tá? Avalie o seu contexto, avalie o seu ambiente, veja como você pode ajudar as pessoas. É sempre sobre ajudar as pessoas, sempre. Quanto mais você ajuda as pessoas, maior a sua chance de ser bem sucedido. Quanto mais você divide, você multiplica. Quanto mais você divide amor, mais você multiplica amor. Quanto mais você divide prosperidade, mais você multiplica prosperidade. Quanto mais você divide conhecimento, mais você está multiplicando conhecimento. Quem divide, multiplica. Então avalie como você pode ajudar as pessoas no seu negócio ou em novos negócios. E 10º, tenha uma reserva financeira. Não importa se você ganha muito ou pouco, você tem que ter uma reserva, porque sua vida pode mudar do dia para a noite. Tá bom? Agora eu vou dar aquilo que eu falei para vocês no começo que ia dar. Vocês estão todo mundo acordado ainda? Falei muito ou deu para acompanhar? Às vezes é monótono, não queria que fosse monótono não. Quando é que deu o 8º? O 8º? Faltou algum aí, gente? O 7º é: dê o melhor de si. Busque, eu não falei o 7º. Dê o melhor de si, busque a excelência e faça hoje o que você tem hoje. Eu pulei mesmo o 7º, perdão. Mas ele é fundamental, dê o melhor de si sempre. E o 8º é: invista em networking, em amizades. Então eu que pulei o 7º, me perdoa.
Gente, o gerente incrível, eficiente, maravilhoso, sabe qual que é? Olha, isso é sério e é fantástico. É fantástico, gente. Se chama cultura da empresa. A cultura da empresa é aquilo que quando você compartilha, treina e ensina as pessoas no seu negócio, ela funciona como um gerente 24 horas. Por quê? A missão da empresa é basicamente, a cultura da empresa é basicamente dividida em missão, visão e valores. Eu não vou falar de visão agora, vou falar de missão e valores, tá? O que é a missão? A missão é o seguinte: por que você faz o que você faz? Por que a sua empresa faz o que ela faz? É só para ganhar dinheiro? Se for só para ganhar dinheiro, é muito pobre. Se for só para ganhar dinheiro, os seus funcionários não vão ter engajamento, o seu time não vai vestir a camisa. A missão da empresa é por que você faz o que você faz. Se a sua empresa deixasse de existir, o que as pessoas iam perder? Então, o que você faz? A missão da MWB, que é a nossa empresa, MWB é Medicine with Beauty, que é medicina com beleza, mas também é Márcio Wallace e Bárbara, né? Bárbara, minha esposa, e Márcio Wallace. Então mas é Medicine with Beauty, que é o nome que Deus deu para Bárbara. A nossa missão é ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. A minha missão não é ser o melhor cirurgião plástico do mundo. A missão da minha esposa não é tratar as pessoas da parte dermatológica com excelência. Não. A missão é o que você faz. Por que eu faço? Eu não faço aquilo lá porque eu quero operar bastante e ganhar dinheiro com isso. Eu faço porque eu quero ajudar as pessoas a alcançar a sua melhor versão. Por isso que eu tenho uma série de outros profissionais lá trabalhando comigo. Por isso que eu dou a minha excelência. Fazer tudo com excelência é o seguinte: eu dou o meu melhor sempre que eu estou fazendo tudo. Então, se a minha funcionária, eu não estou lá, mas a minha colaboradora está lá, e ela está para tomar uma decisão, ela tem que lembrar: não, mas peraí, por que a gente faz o que a gente faz? Não, porque eu quero ajudar a pessoa a alcançar a melhor versão dela. Então talvez isso aqui teoricamente nem seria meu trabalho, mas eu vou ajudar essa pessoa, sabe? E aí disso, quais são as bússolas, né? Aquilo que nos aponta para as decisões, são os nossos valores. Quando a gente tem valores bem definidos da empresa, as pessoas que vêm trabalhar conosco, elas conseguem saber se os valores delas também são semelhantes. E quando as pessoas que vêm trabalhar com você têm valores semelhantes aos seus, elas fazem o que elas fazem, não apenas pelo salário, mas elas fazem porque elas gostam de fazer o que elas fazem, porque elas se sentem participantes de um projeto muito maior. Lógico que a pessoa tem que ganhar honestamente, ela tem que ganhar bem pelo que ela faz, porque ela não precisa ficar preocupada se ela vai ter salário, se ela vai ter sustento, porque ela sabe que o sustento dela está vindo. Está resolvido isso? A pessoa está recebendo honestamente? Ok, então ela vai poder se concentrar no trabalho dela, a motivação vai vir por fazer a coisa e não por ganhar o dinheiro, e aí ela vai ter os valores. Então os nossos valores, vou dar exemplo para vocês entenderem. Os nossos valores são, primeiro, fé, porque a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, tá? E a fé é a certeza das coisas que eu espero ali na frente, é a convicção das coisas que eu sei que ali na frente eu vou alcançar. Então o primeiro valor para nós é fé e a gente não abre mão disso. Se uma pessoa vem trabalhar na minha clínica e ela não tem fé nenhuma, se ela é totalmente cética, se ela não crê em Deus, ela não vai se encaixar na minha empresa, entendeu? E ela dificilmente vai ficar confortável ali. Então é bom que ela saiba que um dos valores nossos é fé. Qual é o segundo valor? Excelência. A gente faz tudo, procura fazer tudo com excelência. Não importa, graças a Deus hoje a clínica é grande, mas é um exemplo que eu dei para vocês. A gente faz com excelência. Lá no começo a gente botou uma almofadinha, trocou a cadeira, botou um padrinho para ficar mais bonito. A Bárbara fazia uma consulta de excelência de 1h30 que ela ajudava a pessoa a passar o algodãozinho. Excelência no que você faz. Hoje a minha clínica é num prédio alto e você não entra direto na clínica, tem que pegar um elevador. Você sai no corredorzão assim que dá mais ou menos como se fosse lá na porta de saída. Quando a pessoa sai do elevador aqui onde eu estou, ela sente o cheiro da minha clínica, porque a Bárbara é excelente no que ela faz, e ela foi numa loja que faz perfumes de ambiente e criou uma essência para o ambiente da clínica, e quando a pessoa sai lá no corredor, ela sente o cheiro da minha clínica.
Então já é uma experiência para ela já marca, nossa, esse cheiro é muito bom. O cappuccino na minha clínica é considerado o melhor cappuccino da cidade. As pessoas vão na clínica, até vou contar essa história que eu não contei antes rapidinho hoje. Tinha uma paciente minha que foi para operar, ela levava sempre a família toda. E tinha uma acompanhante que gostava muito de comer na copa da nossa clínica. Ela já chegava e já falava assim, ó, faz aí 5 canapés para mim. Ela sentava, comia os 5 canapés. Ela entrava na consulta, aí ele falava para as meninas, ó, já prepara mais 5 para mim, mais 4 para ela lá. Ela sentava na copa e falava assim, eu venho aqui para comer mesmo, eu adoro, é muito bom. Então a gente faz com esse, que bom que a gente pode oferecer isso. Mas quando você está num negócio pequeno, tem uma garrafinha de café, já é um atendimento. A gente vindo agora na viagem, a gente parou num posto que não tinha assim, era um lugar bem deserto assim, estava até preocupado da gasolina já. Chegamos no posto, só tinha um menino atendendo e o frentista, e a gente queria tomar um café. Aí a gente chegou ali, tem café? Aí o menino bem tranquilo assim, olhou pra gente, olha, não tem, vocês querem? Eu vou fazer um café para vocês, espera aí rapidinho que eu vou lá fazer um café. O menino foi e fez o excelente, ele deu o melhor dele com aquilo que ele tinha. Ele foi lá e trouxe uma garrafa térmica de café pra gente, ele deu o melhor. Então dê o melhor do que você tem hoje, tá? Seja excelente. Outro valor nosso é o serviço. A gente tem que entender que trabalhar é servir ao outro. Quando você está trabalhando, você está servindo outras pessoas, e você tem que ser bom em servir as outras pessoas. Se você serve ao outro, a pessoa se encanta com o seu trabalho, e é muito mais fácil você vender de novo para a pessoa que você já vendeu, atender de novo a pessoa que você já atendeu, do que você conquistar outro. É muito mais difícil, é muito mais caro conquistar outro cliente. É muito mais fácil você manter e vender de novo para o mesmo cliente. Muito mais fácil. É muito mais fácil lá na clínica as pacientes continuarem se cuidando conosco do que eu conseguir pegar uma nova paciente. É mais difícil de conseguir uma nova paciente. Gasta mais. E quando eu sirvo com excelência, quando eu estou servindo, que ela se sente servida, ela fica encantada. E de fato eu tenho que fazer, porque o nosso lema é servir a todos como se eu estivesse servindo a Deus. Tem um versículo da Bíblia que diz: em tudo que vocês fizerem, façam aos homens como se estivessem fazendo a Deus. Então pensa comigo, se Jesus Cristo entrasse, você pode até não crer na Bíblia, você pode até não ser cristão. Se Jesus Cristo entrasse no teu consultório, na tua sala, no teu escritório, no teu negócio, e fosse, você soubesse, esse é Jesus Cristo, você não ia atender melhor? No mínimo você fala, na dúvida, né? Você ia atender melhor. Então você tem que servir aos outros como você serve a Deus, porque se você estiver servindo a Deus, você vai dar o seu melhor, tá? E o último, lealdade. A gente tem que ser leal aos nossos princípios, leal aos nossos companheiros de trabalho, leal aos nossos pacientes. Esses são os nossos princípios da MWB. Se eu sou leal ao meu paciente, ele é leal comigo. Se eu sou leal com o meu colaborador, ele é leal comigo. Se eu minto para o meu colaborador, ele vai mentir para mim, ele vai mentir para o meu paciente. Se eu roubo o governo e a minha assistente do financeiro, a minha gerente financeiro sabe que eu não pago imposto, o que vai impedi-la de roubar de mim? Todo mês desviar um dinheirinho. Ela vê que eu roubo, ela me rouba também. Se eu não dou exemplo de nada, se tem um papel no chão, eu não pego o papel não. Fala para fulano de estar vindo aqui pegar o papel. Se eu falo mal do meu cliente, o cliente está ali, ele sai virando para o funcionário, caraca, esse paciente aí, pelo amor de Deus, esse cliente, não. O que esse seu funcionário vai falar quando você não estiver presente? Vai falar mal dos seus clientes também, e uma hora a coisa chega lá e contamina. Então assim, está contaminando, deixando pesadamente. Então seja leal aos seus princípios, seja leal a Deus e seja leal aos seus colaboradores. Faz muita diferença, muita diferença. Tenha claro a missão da sua empresa, por que você faz o que você faz e quais os valores, de 3 a 5, no máximo 7. E para terminar, vou falar de uma coisinha que eu não falei antes, que é um negócio que se chama análise SWOT, que também tem gente que chama de FOFA, que é assim, você vai ver 4 áreas do seu negócio. SWOT vem de Strength, em inglês é força, Opportunities, que são oportunidades, Weakness, fraquezas, e Threats, ameaças. Você tem que ver quais são as forças do seu negócio
invista para você ficar mais forte naquilo. Então, se a força do meu negócio é que o meu produto é muito bom, seu produto tem que continuar sendo muito bom. Se a força do meu negócio é que a minha entrega é rápida, invista para não perder a qualidade na entrega. Oportunidade. Poxa, a minha entrega está meio demorada. Eu acho que se eu melhorar a minha entrega, eu vou ter uma oportunidade de crescer o meu negócio. Eu vou conseguir ter mais gente. Veja quais são as... Poxa, eu já faço salgado, mas eu não faço pastel. Quem sabe eu vou fazer pastel também. Mais um produto, tá? Oportunidades. Fraquezas. Quais são as suas fraquezas? Analise. Quais são as ameaças? Analise as ameaças. E aí, se fortalecer, não é para tentar destruir a sua ameaça não, tá? Se a sua ameaça é um concorrente, não é para você tentar destruir o negócio do concorrente. Seja melhor do que ele naquilo que você ainda não é. Certo? Quais são as fraquezas do negócio? Puxa, isso aqui, eu estou desorganizado. O banheiro da minha loja, o banheiro do meu negócio está sempre sujo. Melhora, é uma fraqueza do seu negócio. Eu sou desorganizado financeiramente. Eu não reservo. É uma fraqueza. Você tem que ter reserva, tá? Você pode botar como fofa, análise fofa. Força e oportunidade. Fraqueza e ameaça. Guardem isso, apliquem isso. E eu espero que esses princípios hoje é uma história, mas dentro dessa história estão vários princípios de empreendedorismo. Eu espero que isso realmente possa contribuir tanto para o crescimento pessoal de vocês, quanto para o crescimento do negócio de vocês. Certo, gente?